Vocês já pararam para pensar como é o vestuário das pessoas com deficiência? Se tem alguma diferença ou se deveria ter? O meu papel como estilista de moda inclusiva é criar um vestuário que abraça a todos, pessoas com e sem deficiência. Hoje eu vou contar para vocês por que eu trabalho com isso e por que esse assunto mexeu tanto comigo. Tudo começou em 2009, quando ainda eu estava em busca de um tema para o meu trabalho de conclusão de curso. E um dia, passou por mim um guri numa cadeira de rodas. E foi ali, naquele momento, pela primeira vez na vida, que eu comecei a pensar sobre o assunto. Como será que ele se veste? Será que tem alguma dificuldade para colocar roupa? Será que precisa da ajuda de alguém? Ou será que tem interesse por moda? E aí, essas coisas ficaram na minha cabeça. E eu resolvi fazer o meu trabalho sobre isso. Aí eu fiz um estudo para entender as implicações e as limitações do vestuário para mulheres cadeirantes. Daí eu conversei com diversas mulheres, inclusive com paratletas que estavam em Porto Alegre naquela ocasião, e elas me contaram que sim, que todas elas tinham interesse por moda. Porém, quase todas elas tinham dificuldade de encontrar um vestuário que atendesse às suas necessidades. Então, muitas vezes elas compravam uma roupa 2 números maiores, levavam na costureira para fazer alguns ajustes, e aquilo fazia com que perdesse o caimento da peça. Fora que elas perdiam muito tempo e perdiam dinheiro. E muitas vezes elas deixavam de usar algo que elas realmente gostariam, porque elas sabiam que aquilo não ficaria bem no corpo delas. Após esse trabalho e essas conversas, a conclusão que eu cheguei é que esse vestuário era realmente necessário. E o meu propósito como estilista era esse: fazer roupas para todo mundo. A primeira roupa adaptada que eu fiz foi para a Juliana. Foi num desfile com outras mulheres sem deficiência. E eu fiz para ela uma calça com cós bem alto, elástico na cintura para dar maior conforto. Fiz um zíper discreto para ela poder fazer a troca da sonda, que é muito usada por quem usa cadeiras de rodas. Eu fiz uma camisa que, ao invés de botões, eu coloquei velcro para facilitar o vestir e o despir da peça. E nas costas não tinha nenhuma costura e nenhum recorte para não formar escaras, que são feridas causadas pelo atrito da pele com alguma superfície. E, obviamente, eu não coloquei bolso nas costas, porque não fazia sentido. Este outro desfile, eu convidei mulheres com vários tipos de deficiência para desfilar com outras sem deficiência. E eu fiz para a Carlena uma blusa que tinha abertura nos ombros, com fechamento de botão de pressão, para facilitar na hora de passar a cabeça. Aliás, para pessoas que são tetraplégicas, o ideal é pensar num vestuário que facilite quem vai vestir a pessoa. E para paraplégicos, que dê autonomia para a pessoa poder se vestir sozinha. Neste último desfile que eu fiz, eu convidei homens, mulheres com e sem deficiência. E para a Paty, eu fiz uma saia bem ergonômica. Eu já fiz ela na posição sentada, para dar maior conforto. Para a Gisele, que é deficiente visual, eu fiz um vestido que ela podia usar de muitas maneiras. De cima para baixo, de baixo para cima, reversível. E eu escrevi o nome dela em braille, para ela poder identificar que aquela peça seria a que ela usaria no dia do desfile. Aliás, o ideal seria sempre pensarmos em fazer tags e etiquetas em braille, para as pessoas poderem ter acesso a algumas informações básicas, como o tamanho e cor da peça. A Ed Kelly tem nanismo. E para as mulheres com nanismo ou baixa estatura, o ideal é pensarmos em peças em estilo adulto, mas com adaptações, para que elas não precisem mais encontrar a roupa ideal na seção infantil das lojas.
Imagina, roupas com motivos de princesa e cor-de-rosa. E parece brincadeira, mas é a realidade de muita gente. O que mais me emociona desse meu trabalho é que eu lido com a autoestima dessas pessoas. Elas se sentem bonitas e valorizadas. Isso é muito gratificante. No Brasil, existe mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Isso significa mais de 23% da população, segundo os dados do IBGE de 2010. Mas a boa notícia é que as empresas já estão pensando e estão produzindo produtos mais modernos, como cadeiras de rodas coloridas, próteses estampadas, materiais mais leves e mais tecnológicos. Vocês sabiam que foi no Brasil que tivemos o primeiro concurso de moda inclusiva do mundo, que já está na 10ª edição? Eu participei da 3ª e eu fiz um vestido de festa para a Juliana. E eu tirei em 2º lugar. Eu, a Silvana, a Drica e várias outras pessoas, vários outros estilistas, pequenas marcas, já estão adaptando peças nas suas coleções. Mas foi lá fora que as grandes empresas, marcas famosas e conceituadas, que se deram conta da real necessidade desse vestuário e já estão lançando coleções inclusivas, como a americana Tommy, que já está na sua 2ª coleção inclusiva, devido ao tamanho e o sucesso que foi a primeira. E a Target, também americana, recentemente lançou uma coleção inclusiva. Todos nós devemos pensar nisso. Devemos ter empatia, olhar para o outro. O mundo está mudando. As pessoas estão mais conscientes. E a moda também está mudando junto. Hoje, eu estou aqui falando sobre moda inclusiva porque eu preciso chamar atenção sobre esse tema. Mas que no futuro eu não precise usar mais esse termo, porque seremos todos iguais com nossas diferenças. Muito obrigada.